Fala a seus filhos de Ronaldo. E aqui estamos para mais um fechamento de ano. E com isso mais uma retrospectiva de Madrid, desse ano louco, que no começo dele já teve jogo do Fluminense. Ano que teve doideiras, e mais doideiras. Teve a volta da nossa torcida, e foi lindo demais, cara. Foi lindo, cara. Hoje foi lindo. E sem mais enrolações, vamos ao vídeo. E já deixa o like porque deu um trabalho do cacete pra fazer. Já começamos o ano no Brasileirão, sim, Brasileirão em janeiro, porque ano passado a pandemia atrasou, e já começamos com Fla-Flu, tudo pra dar errado, né? Começar o ano já estressado com Fluminense, kkkk, só que não, vencemos, esses bostas, de virada, com gol do Iago Felipe, grande dia meus amigos, zoamos muito, e no próximo jogo tomamos uma sapecada do Corinthians kkkk 5-0 os caras, na 29ª rodada. Foi sacanagem esse jogo, lembrando que estávamos lidando ainda com a perda do Odair, que tinha saído pro Emirados Árabes comer esfirra. Aí quem ficou no comando foi Marcão. Depois vencemos o Sport com gol do Luca. Sim, 2021, teve milagres. Vencemos por 1-0 com gol do homem. Depois veio Coritiba, jogão doido, que empatamos por 3-3, teve gol de Fredinho de Caio Paulista também. Aí pegamos o menor do Rio, Botafogo, que tava despencando e vencemos por 2-0, com direito a gol de Luca de novo e de Wellington Silva. Mal sabíamos que aquele jogo seria o último dele antes de sair do Flu. E para fechar o mês de janeiro, vencemos o Goiás, 3-0. Foi lindo esse jogo, cara, com direito a gol de Nino e 2 de Martinelli. Então vamos para fevereiro. Chegamos no mês da definição do Fluminense, se iria para Libertadores ou não, e já começamos bem, com vitória em cima do Bahia, com gol de Luiz Henrique, vencemos por 1-0. Depois pegamos o Atlético Mineiro e empatamos por 0-0. Aí pegamos o Ceará, jogo brabo, vencemos por 3-1, jogando muito. Esse jogo eu me iludi. Mas fomos prejudicados contra o Santos e só empatamos por 1-1, e novamente com gol de Luca. Resumindo, se não fosse os gols de Luca o Fluminense não teria ido para Libertadores kkkkkk. Aí para fechar o ano, ou melhor, a temporada e o Brasileirão, vencemos o Fortaleza por 2-0, ficamos em 5º lugar, impressionante demais isso, falavam que iríamos brigar para não cair, e fomos para Libertadores, e fase de grupos direto, porque o Palmeiras venceu a Copa do Brasil e deu vaga direta para nós na Libertadores. Esse foi nosso fevereiro. Começamos de fato a temporada 2021. Temporada que o Fluminense vai jogar a Libertadores depois de 8 anos. Mas começamos jogando Carioca e já sendo roubado. Esse campeonato é uma vergonha kkkk. Perdemos pro Resende por 2-1, tá? Levando em conta que não era o time titular, mas mesmo assim, sem contar que na segunda rodada tomamos uma sapecada da Portuguesa por 3-0. E de fato estreíamos no Fla-Flu, onde vencemos eles de novo, por enquanto 2 Fla-Flu, e 2 vitórias, e dessa vez com gol do Igor Julião, kkkk. Esse ano de 2021 tá uma doideira, um golaço, vencemos, e daí foi uma sequência de 2 vitórias, uma contra o Bangu com gol de Gansonaldo, sim, gol do homem, e outra contra Boa Vista com gols de Iago Felipe e João Kennedy. Aí de fato o Fluminense veio com os titulares jogar e foi logo contra o Volta Redonda com direito a show, de um cara chamado Manga. Perdemos por 3-2, esse jogo foi triste. E para fechar o mês de março, pegamos o único Vasco versus Fluminense no ano, levando em consideração que eles estão na Série B kkkk, e só empatamos por 1-1. Esse foi março. Partiu abril, mês de algumas contratações. Abril, e você deve estar se perguntando por que eu não falei que o Roger já era técnico do Fluminense, né? Porque eu nem queria entrar nesse assunto e maior burrice do Mário do ano. Ainda tenho raiva desse Roger Machado. Mas enfim, vamos falar das contratações. Veio um pacote porque esse era um mês da estreia na Libertadores. Mário tava maluco, comprando geral, só faltou comprar minha família também. Levou o Manuel, zagueiro que dava medo, ele e Lucas Claro juntos dá medo em qualquer um. Veio Casares também, que iludiu geral, joga um jogo bom e depois mil ruim.
Abel Hernandes e também Bobadilla. Gostei demais na época. Ainda mais Bobadilla. Pensei que ele iria dar tapa na cara de flamenguista. KKKKK. Também veio David Braz, que na época achei sem lógica, mas agora eu amo esse cara. Agora vamos voltar ao Carioca. Vencemos o Macaé por 4-0. Esse jogo foi doido porque teve gol de Nenê de falta, gol de Ganso também e Kaique fazendo o primeiro gol como profissional. Ele que já estava sendo sondado pelo City. Agora vamos ao que interessa, sorteio da Libertadores, e Fluminense caiu no grupo do River. Todo mundo falou que iríamos ser eliminados de primeira, mas isso a gente vai descobrir nos próximos minutos. Voltando pro Carioca, Fluminense e Nova Iguaçu, jogo histórico, com gol número 400 de Fred e golaço monumental de Kaique. Esse dia foi lindo. 3-1 Fluminense. E nosso último jogo antes da estreia na Libertadores foi contra o Botafogo. Jogo feio só com um gol de Nino para vencermos o jogo. 1-0. Então vamos ao que interessa. Libertadores, de cara pegando o River no Maracanã. E de cara já tomando gol de pênalti. Pênalti e Marcos Felipe, coisas que não dão certo. Aí entra o cachaceiro na história. Casares deu esse passe pro Fred, colocar pro gol do Fluminense, e empate no primeiro jogo, 1-1. Nosso próximo jogo seria contra o Santa Fé, mas antes tinha Carioca. Ou melhor, tinha show, com direito a golaço de Gabriel Teixeira, gol de Bobadilla também, gol de geral, até de Ganso, sendo falso 9. Agora vamos voltar à Libertadores, contra o Santa Fé. Jogo incrível, com 2 gols de Fred, fazendo história na Libertadores. O homem em 2 jogos, fez 3 gols. Te amo, ídolo. Nesse jogo Marcos Felipe pegou até pensamento, jogão pra fechar o mês. Começa maio, e voltamos ao Carioca. Sem titulares empatamos com a Portuguesa na semifinal do Carioca, com gol do Abel que nos salvou em alguns quesitos esse ano. Esse foi jogo da ida. No jogo da volta venceríamos eles por 3-1. Com show dos moleques de Xerém fomos pra final e iríamos pegar o Flamengo, mas antes de falar disso vamos falar de Libertadores. Pegamos o Júnior Barranquilla, e apenas empatamos, lembrando que roubaram nós nesse jogo. E pegamos o Santa Fé no Maracanã. Digamos que foi um dos jogos mais emocionantes do ano. Fluminense como sempre começou perdendo, mas aí que surge o Salvador, oh Deus, Fred pra empatar, e Caio Paulista pra virar. Frio Caio Paulista, o homem é brabo demais. Vencemos. Agora vamos falar logo do Carioca. Final, primeiro jogo empatamos por 1-1, com mais uma vez Abel salvando. E no meio da semana tínhamos o jogo que iria definir nossa classificação. Era só ganhar, mas como a vida do tricolor é difícil, perdemos, para dar mais emoção para a última rodada contra o River. Mas antes desse lindo jogo, também perdemos pro Flamengo, 3-1, mais uma vez vice para eles. Nesse dia quis matar Marcos Felipe e Roger, que raiva! Mas agora vamos falar de coisa boa. Fluminense versus River no Monumental, e por incrível que pareça, vencemos por 3-1, com direitos a golaço de Nenê. Vitória maravilhosa, que não só classificava a gente mas colocava em primeiro lugar. O Fluminense é brabo. E para fechar o mês, empatamos com São Paulo na primeira rodada do Brasileirão. Junho, metade do ano, e com isso, Fluminense estreava na Copa do Brasil contra o Bragantino, e com direito a gol histórico do Fred. O homem não cansa de fazer história nunca. É o Fred. Vencemos por 2-0, e antes do jogo da volta, tivemos um jogo feio igual contra o Cuiabá, no Brasileirão, conseguimos nossa primeira vitória, por 1-0. Voltando pra Copa do Brasil, perdemos por 2-1. Nesse jogo fiquei com medo dos caras virarem, mas não rolou. O que rolou foi um golaço de falta do Nenê, o velho era brabo. Passamos pra próxima fase. Voltando ao Brasileiro, pegamos eles de novo. Dessa vez eles abriram 2-0, mas Abel chegou pra salvar o dia e empatando o jogo, 2-2, saudades Abelito. E vencemos o Santos por 1-0, gol de Nenê. Vencemos. Aí vieram uma sequência de só jogo ruim.
Primeiro empatamos com Fortaleza, que até vai porque tava voando o time deles, mas perder pra Atlético Goianiense é demais cara kkkk. O pior foi empatar com o Corinthians, 1-1, e nessa época eles estavam horríveis, e pra fechar o mês com jogos horríveis, tomamos 4 do Atlético Paranaense. Era nesse jogo que o Mário deveria demitir o Roger Machado, mas Mário foi covarde demais. Que raiva cara, provavelmente o pior jogo do Fluminense em 2021. Que vergonha alheia. Que bom que em julho algumas coisas melhoraram. Julho, mês que teremos Libertadores de novo, mas também Brasileirão e Fla-Flu. Vínhamos de 4 jogos sem vencer, íamos pegar o Flamengo, e como vencer Fla-Flu é normal, vencemos, com gol de André, melhor volante do Brasil. E esse dia foi o dia que Roger caiu. Kkkk. Não no sentido que você pensou, é isso. Empatamos com Ceará em casa, 0-0. E então veio o jogo que considero como de maior milagre. O jogo que Fluminense venceu com 2 gols do Luca, e 2 assistências de Danilo Barcelos. Jogo mais doido, me prove ao contrário, Fluminense não é pra amadores kkkk. Fomos pra Libertadores, pegando o Cerro. Só faltou algum pra porrada, iria ser perfeito. Mas mesmo sem com Ronaldo, vencemos. Gol de Nenê Egídio, sim, Egídio fez gol, repito, Egídio. Milagres. Voltando pro Brasileirão, pegamos o time que não tinha ganhado de ninguém, mas como o Fluminense é humilde, deixou eles vencer, e mais uma derrota, agora pro Palmeiras, e pra fechar esse mês de julho pegamos o Criciúma nas oitavas da Copa do Brasil, e entramos no jogo mais desligados que sei lá o que, e perdemos por 2-1. E sim, Mário continuava a insistir em Roger Machado. Tá de sacanagem, a gente teve sorte, e vencemos eles na volta por 3-0. Gols de Manuel, Gabriel Teixeira e Luiz Henrique. Partiu quartas. E nesse mês o Fluminense trouxe o Arias. Jogador enganador, kkkm. Agosto, mês de tristeza, e fim de sonho. Mas antes de falar isso, vamos ao momento enquanto estávamos sonhando ainda. Vencemos o jogo de volta contra o Cerro, 1-0, gol de Fred. Vamos pegar o Barcelona. Vai começar o jogo do século. Fluminense e Barcelona, Barcelona e Fluminense. Não é esse não kkkk. Mas antes tínhamos brasileiro. Pegamos o América Mineiro, e perdemos. Agora vamos pra Libertadores pegar o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã. Eu tava com medo desse jogo nas quartas da Libertadores. Começamos vencendo, 1-0, e depois começou a tristeza. Tomamos a virada, e como todo jogo do Fluminense no ano, pênalti, e mais uma vez Marcos Felipe não pegou, 2-1 os caras. Tristeza total. E aí, veio o gol de Fred no pênalti pra empatar, resultado péssimo pra volta. E antes ainda tomamos uma porrada no Brasileiro antes, 4-2, Internacional. Era a chance de tirar o Roger antes da merda, mas Mário foi burro demais. Então vamos, pra jogo de volta, teve Ganso de bicicleta, a bola não entrou e ele se machucou, talvez cena mais triste do ano. E ainda tomamos gol, vai se ferrar, que raiva, já tava ruim e ainda piorou. Teve até gol do Fred mas adiantou nada, eliminados da Libertadores nas quartas, podia pegar o Flamengo na semi. Tá de sacanagem cara, que raiva, aí agora tira o Roger, e coloca Marcão mas já era tarde. Vamos pro Brasileirão, pegamos o Galo, empatamos por 1-1, depois pegamos eles na Copa do Brasil nas quartas e perdemos o primeiro jogo, por 2-1, em casa. Eu acreditava que iria passar mas tava difícil. O jogo de volta não seria agora. Voltando pro Brasileirão, pegamos o Bahia, e vencemos com gol de Luca. Olha ele aí, e Bobadilha também, 2-0 pra nós. Esse jogo fechou o mês de agosto, onde fomos eliminados da Libertadores, e antes do mês acabar chegou o nonato no Fluminense. Enfim, vamos pra setembro. Setembro, já começa com a gente empatando por 1-1 em casa com Juventude, começamos mal. E aí fomos pegar a Chapecoense, lanterna do Brasileirão, a cara do jogo da derrota do Fluminense. E era o último jogo do turno, mas incrivelmente Fluminense venceu, 2-1. Ganhamos, uma das únicas vezes que Fluminense não ajudou o time da zona. E continuando no Brasileiro, pegamos o São Paulo em casa, jogo pegado, e vencemos de novo, 2-1 também. Os carecas do Marcão estavam on. Ninguém segura o Flusão, vitória atrás de vitória. Mas sempre tem que ter uma derrota, né?
E teve pro Galo de novo na Copa do Brasil, jogo de volta. 1-0 os caras eliminados na Copa do Brasil, agora só restava o Brasileiro. E no Brasileiro contra o Cuiabá abrimos 2-0 e deixamos os caras empatarem. Esse jogo foi esculacho, que raiva mané. Só fui tirar a raiva no último jogo do mês de setembro, contra o Bragantino, onde teve golaço do Luiz Henrique e vitória do Fluminense, 2-1. Mais outubro, e tudo parecia que estava voltando ao normal. Depois de mais um ano, voltamos aos estádios, torcida do Flu apoiando contra o Fortaleza, tudo pro Fluminense ganhar, né? Errado, kkkk. Perdemos por 2-0, e ainda teve Fred pistola. Eu tava igual o Fred. Imagina esperar mais de um ano pra ir ver jogo e Fluminense joga assim. Triste, cara. E mais triste ainda são os dois próximos jogos que empatamos em casa com Atlético Goianiense e perdemos pro Corinthians fora. Só tristeza, cara. Mas graças a Deus o gol cagado estava conosco. Contra o Atlético Paranaense ele voltou, gol cagado, tinha que ser gol contra ainda, pra gente vencer. Só assim mesmo porque tava triste pra vencer. E veio o jogo que eu mais zoei flamenguista no ano. Fluminense tá jogando nada e tá em crise. Só marcaram Fla-Flu, porque ganhar é normal, com 2 gols do Carrasco John Kennedy. Vencemos por 3-1 os caras, ainda teve golaço do Abelito. E depois 2 derrotas para ajudar times da zona. Primeiro pro Santos, que não ganhava há séculos e ganhou de nós, e depois para fechar bonitinho o mês de outubro, pro Ceará, pior jogo do Fluminense no ano talvez, horrível. Começando o mês com gol sofrido e não cagado, lindo dia que a gente tava cantando o time sem vergonha e o Fluminense fez gol no último minuto com David Braz, xerife, botou moral nesse final de Brasileiro. E aí no próximo jogo, adivinhem, mais uma vez perdendo pra time da zona. Fluminense, o time solidário, ganha dos mais fortes e perde pros fracos. E foi assim que aconteceu contra o Palmeiras. Geral falava que íamos perder. Palmeiras mais de 7 jogos ganhando. E veio lá Iago Felipe, colocou o jogo no bolso fazendo 2 gols e dando a vitória pro Fluminense. Jogão. Fluminense, o time que ganhou do vice e do campeão da Libertadores em 2021. E no próximo jogo mais uma derrota, agora pro Juventude. Esse time do Fluminense é uma doideira. Mas emplacamos 2 vitórias seguidas. Primeiro contra a América Mineiro por 2-0 com direito a primeiro gol de Fred com a volta da torcida. E 1-0 contra o Internacional, com gol de Fred de novo, e show da torcida. Vou deixar até aqui uma... Torcida tricolor jogou demais! E no final desse mês fomos assaltados pelo Galo. Estávamos ganhando, mas marcaram esse pênalti ridículo, horrível, e que nos fez perder. Enfim, chegamos no último mês do ano, chegamos em dezembro, e eu só queria uma vaga pra Libertadores, pedi ao Papai Noel, mas o Fluminense não tava querendo ajudar. Na penúltima rodada perdemos pro Bahia, 2-0, com show do Gilberto, lamentável demais. Íamos pra última rodada só dependendo da gente pra ir pra Libertadores, ou melhor, pré. E assim foi, vencemos por 3-0 a Chapecoense com tranquilidade. Estávamos indo pra Libertadores direto, mas teve gol do Bragantino no último minuto, e levou a gente pra pré-Libertadores, onde vamos enfrentar esse time ano que vem. Meu Deus do céu, tô preocupado. E pra ano que vem teremos o Abel como técnico. E Felipe Melo veio também, William Bigode, um lateral do Barcelona também, e Cano vem aí. Será que na retrospectiva do ano de 2022 vou estar contando títulos do Fluminense? Só Deus sabe. E esse foi mais um ano que estivemos juntos aqui. Eu desejo um ano novo lindo pra todos e também pro Fluminense. Se gostou, deixa o like e se inscreva.